A gente vai falar um pouco agora sobre a tipificação da violência doméstica, que são os tipos de violência doméstica. Então, os maus tratos à mulher, geralmente, eles ocorrem em contexto de uma vitimação múltipla, podendo incluir maus tratos físicos, isolamento social, intimidação, maus tratos emocionais, verbais e psicológicos, ameaças, violência sexual e controle econômico. Normalmente, os vários tipos de violência eles surgem interligados. Então, a gente pode dizer aqui que as violências que são mais sutis, né, e que a principal, que a mais sutil é a violência psicológica, ela perpassa todas as outras violências. Né? Então, quando uma mulher sofre violência física ou moral, né, está acompanhado de uma violência psicológica. Essa mulher sofre psicologicamente também. Quando tem uma violência patrimonial, essa mulher também sofre. Então, a violência psicológica ela está perpassando todas os outros tipos de violência. Então, e aí a gente dá exemplo, né? As agressões físicas são frequentemente acompanhadas ou precedidas do uso de uma violência verbal ou psicológica. Mas também a violência verbal ela pode trazer aí uma percepção de violência física. Quando o autor de violência ele parte para cima da vítima, verbalizando impropérios, verbalizando várias palavras, né, de cunho humilhantes, difamatórios. Então o corpo externaliza, né, uma percepção da vítima de sofrer em algum momento uma agressão física. Então, a violência física ela é definida como uma ação que implica o uso da força, podendo se manifestar por pancadas, chutes, beliscões, mordidas, empurrões, bofetadas, surras, arranhões, socos, queimaduras, fraturas, lançamentos, né, de objetos, lesões com arma ou qualquer ato que atente contra a integridade física, produzindo marcas ou não no corpo. E só pegar um exemplo aqui do trabalho que eu faço com autor de violência doméstica. Quando esses homens chegam no grupo socioeducativo e reflexivo, e é perguntado para ele, né, num questionário, quais são os tipos de violência, a grande maioria só relata a violência física. E o discurso deles é: o que é que eu estou fazendo aqui porque eu não bati nela? Então a violência para eles está muito associado à violência física que trazem traumas físicos. Então o discurso é: eu não bati, né, ela não quebrei nada dela. Então está sempre associado à violência, está sempre associado a violência física. Então é importante a gente falar, né, de forma minuciosa, de forma muito bem explicativa para esses homens o que é, quais são os tipos de violência. Por isso que eu estou trazendo de uma forma muito detalhada. Então a violência verbal, né, ela se manifesta de diversas formas, como desvalorizações contínuas, críticas e humilhações, posturas e gestos ameaçadores, imposições de condutas degradantes, controle das amizades, impedimentos nas saídas de casa, né, e ainda a culpabilização da vítima pelas condutas violentas do próprio autor de violência. A gente tem aí a violência sexual, que ela consiste em obrigar a mulher a práticas sexuais contra a vontade dela, com o homem, né, com o autor, ou com outras pessoas de forma muitas vezes violenta. E que normalmente são violentas, porque já é contra a vontade dela. A violência e a coação sexual no casamento, o uso de pornografia sem o consenso, né, da sua companheira, é crime. Tá? Então, olhar com muito cuidado para isso. E a mulher, em muitos casos, ela se torna submissa por considerar tais atos como obrigações dela dentro do casamento. E até devido à tolerância cultural.
A violência patrimonial, ela vai se manifestar de diversas formas. Limitações de dinheiro, né? E quando a gente fala de limitações de dinheiro, a gente está falando aqui de mulheres que trabalham, né? Ganham o seu salário e tem que entregar esse dinheiro para os seus companheiros, onde eles alegam que elas não têm competências, né? Ou são pessoas inteligentes para poder administrar o próprio dinheiro delas. Condutas destrutivas relativo aos objetos de valor, né? Valor econômico, afetivo e até maltrato dos animais domésticos. A gente tem fatores que são predisponentes para a vitimação e fatores comportamentais e psicológicos. Bom, são habitualmente apontados 3 fatores, né? São comumente apontados aí 3 fatores que contribuem para a violência, que é o próprio isolamento, seja ele social, geográfico, físico ou afetivo, a fragmentação, que consiste em considerar apenas uma parte menor do problema, então eu minimizo, né, a gravidade e rotulo a pessoa, né, acabo rotulando ela como desequilibrada, como louca, né, ela é culpada. O poder, domínio ou influência moral, né, desse autor de violência. Tá? E as causas mais conhecidas para a utilização da violência são as crenças e atitudes, as situações de estresse, de uma forma geral, o casal ou individual, as frustrações, o alcoolismo ou a toxicodependência, né? A personalidade sádica, as perturbações mentais ou físicas, as vivências infantis de agressão ou de violência parental. Sendo assim, né, mediante a isso, a origem da violência contra as mulheres, elas não podem ser encontradas somente num único fator, mas varia em função de várias situações e de atos praticados, como o local onde ocorre a violência, a própria característica dos autores de violência, a própria reação das vítimas, né? O perfil típico da vítima de violência conjugal, maioritariamente, né, são mulheres ou a parte mais frágil da relação. Vários estudos aí negam, né, as explicações para a violência a partir das características típicas individuais da mulher maltratada, mencionando aí a ausência de qualquer fator de risco que venha diferenciar, distinguir as mulheres maltratadas das não maltratadas. E a gente está falando aí, né, para deixar claro que o gênero feminino corre risco, né, de violência, né, a qualquer momento, simplesmente por ser mulher, né, por causa da cultura, né, patriarcal e machista, e também por causa dessa masculinidade hegemônica. A revisão das características da vítima vai aí evidenciar que o fator precipitante mais poderoso, né, para sofrer violência é ser mulher ou do gênero feminino, como eu falei anteriormente. A gente pode referir ainda algumas ideias como a precipitação da vítima, né, quando ela inicia ou incita os maus tratos, mas a gente já falou anteriormente que a mulher, ela incita ou inicia os maus tratos, na grande maioria das vezes, é quando ela já não suporta mais sofrer violência, né, e ela vai utilizar esse recurso de sair da violência, infelizmente utilizando violência, né, e aí às vezes é uma violência verbal, né, que é utilizar um recurso emocional de forma desmedida. Tá? E a outra teoria é a teoria da predisposição da vítima para a violência. Então, essa predisposição da vítima para a violência, a gente está dizendo que a mulher gosta de apanhar ou a vítima gosta de apanhar.
É porque essa pessoa, ela já, na sua história de vida, né, ela já sofreu violência, né, ou ela viveu em um ambiente familiar extremamente violento ou violento. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a masculinidade hegemônica. E a pergunta é: o mundo é machista? Bom, segundo a pesquisa Rifoshi feita pela ONU Mulheres, 95% das mulheres acham que há muito machismo no Brasil. Essa pesquisa foi feita no Brasil. O número cai para 81% quando é perguntado para os homens. Dentre esses 81%, né, 57% dos homens se consideram aí pouco machistas. Apenas 3% se consideram, né, desses homens se consideram aí bastante machistas. Em outra pesquisa realizada pela Datafolha, 503 mulheres brasileiras são vítimas de agressão física a cada hora. Esse número aumentou, infelizmente, em algumas regiões. 43% das agressões ocorrem dentro da casa das vítimas. 61% dos casos, o agressor é conhecido. 19% das vezes eram companheiros atuais da vítima ou companheiros atuais da vítima. De forma óbvia, as vítimas imediatas dessa sociedade machista são as mulheres. Ainda na pesquisa Rifoshi, ele traz aí que 1/3 das mulheres já sofreram xingamentos ou foram impedidas de utilizar determinada roupa pelos seus companheiros, pelos seus pais, irmãos, e aí vai. 53% das jovens já tiveram mensagens ou ligações no celular vasculhadas pelos seus companheiros ou namorados. 51% também já declararam, né, que tiveram que compartilhar a senha do celular, tá, com seus companheiros ou namorados. 40% declarou que o parceiro tentou controlar elas por meio de ligações telefônicas para saber onde e com quem elas estavam. Então, aquelas ligações nos horários, né, mais difíceis aí, de madrugada, né, ou antes da namorada ou companheira sair do trabalho, para onde você vai, está voltando para casa, aí liguei para saber se você está bem. Mas lembre-se, não é o ligar para você saber, é constante e rotineiramente, tá? Tentando controlar os passos da pessoa. 46%, né, fazem o mesmo, desses homens fazem o mesmo, das mulheres, desculpa, fazem o mesmo com a chave de acesso às contas das redes sociais. Então ela tem que compartilhar com seus companheiros ou namorados, né, a senha de acesso às contas do Facebook para que eles saibam com quem elas estão tendo amizade. 34% dessas mulheres na pesquisa já tiveram que repassar as senhas também dos seus e-mails pessoais, né, em algum relacionamento que elas vivenciaram. 1/3% das jovens também já foram proibidas de conversar virtualmente com amigos e até presencialmente, né, com os amigos virtuais. E esses amigos virtuais foram excluídos pelo parceiro. 51% das mulheres já foram ameaçadas, foram seguidas pelos seus ex-companheiros, ou esse ex-companheiro ficou enviando mensagens, né, ou ainda espalhando os boatos sobre essa mulher, ou então enviando fotos íntimas dessa mulher, né, sem a lógica permissão dela. Apenas 2% das mulheres, né, declararam ter registrado o boletim de ocorrência, segundo o mapa mundial, o mapa da violência realizado em 2015. E também segundo uma pesquisa feita pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ela fala que a taxa de homicídios contra as mulheres no país aumentou 8,8% entre 2003 e 2013. Entre 1980 e 2013 foram assassinados mais de 106 mil mulheres. Mais de 4 mil mulheres só em 2013. 50,3% das mortes violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares.
principalmente por ex-companheiros e companheiros. Desse total, 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Em média, 11 mulheres são assassinadas no Brasil todos os dias, mais da metade delas, 55% são negras. Enquanto o número de homicídio de mulheres brancas reduziu, 9,8%, e aí a gente pega aí todo o país, porque a gente sabe que em algumas regiões, como Nordeste e Sul, tá, houve um aumento do número de violências. Então, enquanto o número de homicídios de mulheres brancas reduziu 9,8% entre 2003 e 2013, foi de 1.700 mulheres para 1.500, os casos envolvendo mulheres negras cresceram para 54,2% no mesmo período de pesquisa, passando de mais de 1.800 mulheres negras, agredidas, para mais de 2.000 mulheres negras. O Brasil é o 5º país mais violento para as mulheres em um ranking de 83 nações que usam os dados da Organização Mundial da Saúde. 37% das jovens que responderam a essa pesquisa também afirmaram ter tido relação sexual sem preservativo por insistência do parceiro, o que ajuda a explicar aí o crescimento da contaminação pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens. Segundo o relatório mundial sobre violência e saúde, uma das formas mais comuns de violência contra as mulheres é a praticada por um marido ou um parceiro íntimo. A violência ela é cometida por parceiro íntimo, ele ocorre em todos os países, independentemente do grupo social, econômico, religioso ou cultural. A situação em relação à violência aos homens é muito diferente e não dá para comparar a violência que os homens sofrem e junto com a violência que as mulheres sofrem, pois os homens, eles na grande maioria, geralmente é mais provável que eles sejam agredidos, atacados por um estranho ou um mero conhecido, do que por alguém que faça parte do ciclo íntimo e de amizades.